Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é quinta-feira, dia 8/12. Estamos num ajuste aqui de rotina, mudamos de escritório, então até as coisas se encaixarem, pode demorar um pouco voltar à rotina, fazer corretamente ou como eu vinha fazendo de maneira espartana todos os dias, que é o que me deixa com a sensação de que estou cumprindo com a minha rotina. Então, a rotina está atrapalhando um pouco. Tirando as desculpas dos lados, estamos aqui então, com a última divulgação do Boletim Focus, né? A gente chegou a comentar na semana passada o que era esperado para o PIB, né? Demonstração do terceiro trimestre veio muito forte do PIB, então a expectativa aí, você vê, né, depois de 2,76 para 2,81 pulou aí 20 pontos, e 20 pontos não é qualquer coisa, tá? É muita coisa, e a gente vê 0,20, né? Para 3,05. Então sobe IPCA para esse final de ano, ficando provavelmente abaixo aí dos 6, é a expectativa. PIB acima do 3, espetáculo. O câmbio voltou a dar uma melhorada, ou seja, com essa demonstração de força de PIB, demonstração de força, resiliência do IPCA, o câmbio é, voltando aí um pouco, não muito, mas um pouco. Saímos de 20 para 27, agora 25. E a Selic estável, e ontem foi destaque de notícia, né? A Selic vai ficar estável por um bom tempo e a gente volta a falar sobre isso. E aí a gente já olha para 2023, né? Lembra que tem que passar o bastão para isso daqui. Então, certamente, isso aqui deve subir mais do que essa aqui, né? Para poder, vamos dizer, passar o bastão. O PIB, a gente vê que já houve um aumento de 0,5, que é o carrego, né? A dinâmica positiva daqui vem para cá, então, é o famoso carrego. Deve melhorar um pouco aqui, se aqui continuar melhorando. Tá? Bom, narrativas do mês segue guerras, né? Segue Covid na China. Semana passada foi violento a situação, a população se revoltou. Parece que agora estão voltando a trazer, afrouxando essas políticas, né? A gente tem a inflação no mundo inteiro ainda, é muito elevada, grande parte dela. O Brasil aqui precisa, a gente provavelmente vai ver uma revisão isso aqui para baixo, aqui vai ficar constante, a gente vai ver uma revisão para baixo, então muito provavelmente a gente vai fechar o ano uma inflação abaixo de 6, né, é o que está demonstrando aqui. Tá? PEC, né, a PEC vai ficar entre esses dois níveis aqui, tá? Então mostrando que a gente realmente volta a acelerar forte o nível de endividamento. Então, depois a gente vai olhar ali mais para frente. A gente tem uma dívida PIB controlada para 76 e numa canetada aí, numa clara demonstração de força do atual governo com essa composição de parlamentares. Ano que vem a composição será outra. Tá? Então, não é à toa que o governo deve estar querendo passar tudo agora. Mas o fato é que a gente vai ter uma piora do quadro fiscal nesse momento já contratada. Né? Uma coisa boa, destaque nesse ano, né? Tira essa foto, tá aqui a foto para vocês, que é a formação bruta de capital fixo, né? Olha a depreciação que isso aqui aconteceu, né? A alta aconteceu ali no ápice, ali próximo a 2000, entre 2013, 2014, 2015, né? Houve uma inversão, mas o que muda desse cenário para cá, e depois eu posso desenhar para vocês mais fácil, é que aqui amplamente era um desenho de investimento público. Né? Voltamos a essa estaca. Aqui a gente tem um desenho, uma troca, sai o público, entra o privado. Ou seja, além de ser um investimento mais inteligente, né, o investimento feito pelo privado é um investimento onde os riscos são melhores mensurados, os investimentos não há abundância de capital, portanto, capital alocado na medida, na quantidade e no lugar que é necessário. E aí a gente vê uma alta forte que a gente não via
desde 2017, né? Ou melhor dizendo, aqui desde 2014, 15, que a gente não via uma alta tão forte assim, né? Importante, mas tira foto porque muito provavelmente até pode subir, mas a composição será diferente. A agenda de ontem, né, destaque positivo aqui para o PIB europeu, né? Deixa eu ver aqui. Decisão de taxa de juros no Canadá é estável, né? Nada mudando. Estoque do petróleo veio um estoque maior do que o esperado, ou seja, é, produzindo pouco, vamos dizer assim, bruto, e aqui veio um pouquinho menor, né? Mas no geral maior. Hoje a gente tem vendas no varejo, vai sair logo mais, e discurso da Christine Lagarde aqui daqui a pouquinho. A gente discute amanhã o pedido inicial de seguro-desemprego, né? A gente discute amanhã. E isso aqui também certamente fará preço, mas só para amanhã. Bom, como a gente vem comentando, né, nada sobe, nada cai em linha reta, assim como nada sobe em linha reta. Então, primeiro degrau aqui que não deveria perder é essa região aqui, né? Para alguns, ó, enfim. Já comentei muito sobre isso nos vídeos passados. Minha expectativa é que a gente primeiro stop aqui, segundo stop aqui, terceiro aqui, né? A gente sempre trabalha dessa maneira, né? Então, é, aqui ficou um pouco mais difícil, né? Talvez o segundo stop seja aqui, ou né, o primeiro aqui e o segundo aqui, né? Enfim, essa é uma região que deve ter uma certa briga. Se não tiver, madeira, tá? Para tudo. VIX volta a subir. Tá? A Alemanha também, né? Lembra de falando da deriva, né? Com cara de deriva, de olha, devolvendo, né? Assim, Nikkei também. Tá aí. O que me surpreendeu e está me surpreendendo positivamente, mas por um lado positivamente, a gente já vem falando sobre isso, o preço do petróleo é importante para a inflação e a gente tem um problema de inflação no mundo. Então, quando você vê a queda do petróleo, é uma coisa boa. Porém, quando você vê a queda do petróleo, também é uma sinalização de que talvez o apetite e a produção está ruim. E isso tem suas consequências na parte de emprego, na parte de geração de renda, tributos, enfim. Né? Então, é, é preocupante por um lado e o alívio para o outro. Como eu entendo que a inflação, nesse momento, é pior do que a falta de produção nesse primeiro momento, que você deprecia ou desvaloriza o capital aplicado, né? Então, é melhor você começar a valorizar o capital aplicado para esse não perder o estímulo e voltar, do que você se preocupar, pô, não estão produzindo e isso é um sinal de problema pior lá na frente, que já será, tá? Mas eu acho que você combatendo primeiro a inflação, acho que você pode ter uma resposta mais rápida do preço do petróleo. Mas é impressionante ver o mercado, né? Quando estava aqui nesses níveis era o fim do mundo e agora voltamos aqui a um patamar que é negociado, um patamar aqui um pouco mais, enfim, normalizado, vamos dizer assim, né? Vamos ver até onde vai essa volatilidade no petróleo. Por hora, eu entendo isso como uma notícia positiva. Os bonds americanos subindo também, né? Fechando a curva, uma clara sinal de que aqui pareceu ter um controle um pouco maior do risco sistêmico e, portanto, fechando essa oportunidade de compra, o ouro batendo cabeça aqui nessa região. Tá? Minério de ferro, né? Voltando aqui, depois de ter feito um ponto aqui de suporte, né? Um volume forte aqui, né? De um minério de ferro, uma demanda muito forte que impulsiona os preços do minério de ferro, né? E não à toa está aqui, US$ 107, né? O minério de ferro subindo bem. Então, nesse exato momento, principais bolsas asiáticas no campo negativo, a Europa também, os futuros americanos que levemente no campo positivo, a maioria, né? CDI é 5 anos caindo, não me pergunte.
mas está indo para uns menores patamares dos últimos tempos, com uma dívida contratada, fiscal piorando, inflação, sinalização pior, enfim, isso aqui é para mim oportunidade de compra. Tá? Não está errado, mas para mim é oportunidade de compra. Bitcoin tentando ficar próximo a US$ 17.000 e o Ethereum tentando ficar acima dos US$ 1.200. Dezembro, a gente já comentou sobre dezembro, com a cabeça debaixo d'água, né? Negativo 3,4, perdemos aqui da poupança, perdemos do CDI, um ano completamente complicado para o índice Bovespa, né? E aí o que a gente vê? Os estrangeiros têm um estoque positivo no índice, ontem diminuíram marginalmente, os anais têm um estoque negativo no índice, e ontem também diminuíram marginalmente. No dólar, os estrangeiros têm um estoque negativo no índice, e ontem aumentaram fortemente essa posição, e os nacionais têm um estoque negativo, e ontem reduziram um pouco essa posição. Tá? Os BTCs, né, mostrando aqui uma certa resiliência nesse patamar, voltando a ficar positivo. Aqui em dezembro, uma demanda de estoque positivo de contrato, portanto, faz acreditar que o mercado está pensando que pode haver espaço para mais realização, lembrando que ele está nas máximas, essa região aqui é das máximas, tá? Os BTCs mais alugados, os mais devolvidos e o estoque aqui para ficar de olho se você estiver postando numa dessas pontas aqui. Tá? E aí é aquele negócio, né? Bate uma, bate duas, bate três, bate quatro, bate um monte e a gente inclinando para cá com o BTC acrescentando. Olha a semana, né? Coisa feia. Então, eu acredito sim que a gente deva perder essa região do 109, embora a gente tenha aqui o TI futuro, né, acalmando aqui essa região, né, e o dólar também, né, acalmando aqui, né, mas olha só a região que te vê, né, aqui, né, olha só, é uma região literalmente de que acomoda aqui para venda e há muitas vezes repique para compra, né? Olha quantas vezes, né? Então eu acredito sim que a gente possa começar a ver aí uma inversão nesse aspecto, lembrando que aqui a gente, né, fez aqui, estopou todo mundo que estava comprado, subiu aqui depois a venda zerou tudo, tá? E minha expectativa é que a gente volta novamente a fazer força para cima. O OPEC aí, enfim, olha o índice Bovespa no mensal. Então, para mim, está com uma cara de que a gente vai inverter um pouco a mão, dar um sustinho, raspar aqui todos os stops aqui. Ontem, Petro e Vale caíram 67, os demais 0,13, no agregado 0,98, dentro da normalidade, volatilidade ainda alta, fechando aqui a curva DI, né, caindo, que justifica o que justificaria uma certa alta, mas o pessimismo é maior do que essa curva. Então, provavelmente, a gente vai ver um mercado, possivelmente hoje, ainda mais com a PEC, caindo um pouco mais e aqui revertendo. Tá? A volatilidade começou a melhorar em relação aos últimos 21 dias, como a gente pode ver. Depois de uma alta forte em vários ativos, a gente começou a diminuir, alguns ainda um pouco maior, né? Mas começando a voltar a certa normalidade. As maiores altas do dia, as maiores quedas do dia, né? Maiores setores, e aqui, né, utilidade, o que se salva esse ano. Nossa, né? Enfim, financeiro, caiu muito, absurdo como caiu, depois de várias altas positivas, imobiliário também, enfim, trágico, trágico, bem trágico. Nível de volatilidade, né? Viu devolvendo, olha como devolveu bem o ouro, né? Quem vendeu aqui vendeu bem, a gente chegou a comentar de vender volatilidade nesses níveis também, né? Bom, curva de juros
né? A inflação ficou um pouco acomodada, esperando. Acho que a gente deve ter um balanço hoje, né? PEC aprovado aí, com grande chance de passar. Ligeiramente, deve permanecer estável em linha com o comunicado, né? E aí, só trazendo um pouco para vocês, Selic estável, né? Em 13,75, aumentando aqui. Está faltando o índice aqui. Tá? Aqui é a variação de pontos entre uma reunião e outra, tá? E aqui é é, é a taxa diária, né? Mensal, perdão, do que foi efetivado de uma taxa para outra em termos de juros, tá? Bom, aqui o índice de commodities, né, aliviando um pouco. Câmbio aqui, a dívida PIB que eu falei para vocês está em 76 e já está contratado uma alta para essa região aqui, ou seja, próximo ao topo. Impressionante. A gente consegue. Aqui o estoque de dívida pública, é interessante ver uma mudança aqui na LFT e NTNB demandando, NTNF também, uma demanda muito forte por parte do Banco Central, aí, poder do Banco Central. Os dados do PIB que saíram, né, ajustando aqui, então, né, 3% variação aqui no ano. Consumo das famílias superou o consumo do governo, né? É o que você espera que aconteça. A gente vê aqui o agronegócio sofrendo, o imposto caindo, ou seja, PIB crescendo com o imposto caindo, e belo, né? Enfim, deixar a gente sonhar mais por pouco tempo. A composição aqui para vocês olharem, estudarem com mais detalhe. Aqui é o PIB trimestral, né? Uma alta aqui teve uma alta do consumo do governo, né? Formação bruta de capital que subiu bem, né? A gente viu lá na frente. A indústria deu um soluço, mas já olhando para baixo. O agro também, esse realmente sentindo é, um pouco mais. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Sugestões, ou mande por e-mail ou deixa no próprio vídeo. Obrigado pela resiliência em nos ouvir e nos acompanhar. Obrigado mesmo. E se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Obrigado e até breve.